gente, é bom estar aqui novamente, nesse espaço que o Unis criou, para que a gente possa discutir boas ideias, para que a gente possa trocar ideia, que é uma conversa de amigos e até interessante. Nós estávamos discutindo aqui um pouco antes, nós estamos aqui, né, com o professor Hélio Lemes, ele é professor pesquisador, escritor e futurista, PhD em Inovação e Tecnologia pela Universidade Federal de São Carlos, cofundador do Agventure Innovation Hub, chefe de laboratório de políticas públicas para cidades mais inteligentes no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas, é um dos referenciais na área aqui para a gente, muito palestrante, em todos os lugares, e foi professor do professor Fabrício. Então, a primeira geração, estamos indo para a segunda geração, que o professor Fabrício é doutor em administração pela Universidade Federal de Lavras, especialista em inovação e comunicação empresarial pelo Instituto Politécnico do Porto, Portugal, coordenador do Departamento de Pesquisa do Grupo Educacional Unis, vencedor de 5 prêmios de inovação, publicou mais de 40 artigos científicos. E o professor Fabrício foi professor do Breno Cornélio, que graduou o ensino médio na Escola de Formação Gerencial, adquirindo uma grande experiência na área de gestão e desenvolvimento de projetos, e onde foi possível iniciar seu primeiro negócio, a Save Company, uma rede empresarial online, cujo objetivo é conectar empresas que necessitam comprar com os devidos fornecedores para que possam gerar cada vez mais negócio, né? E aqui o Breno, eu acho muito importante, hoje ele tem uma empresa, né, que se chama Cresça Mais, startup focada no desenvolvimento da educação, através de tecnologias digitais e produção de conteúdo para diversas áreas e setores, como também realiza palestras, compartilhando suas experiências com os empresários. Inclusive, eu sou um dos clientes seu, né, Breno? Sim, verdade. E por que eu coloquei isso? É super interessante a gente ver isso, né? Geração chegando e discutindo o mesmo problema. E hoje, o problema muito claro que a gente quer discutir é a educação na era tecnológica. Afinal, o que é a educação, esta educação na era tecnológica? Bom, vamos começar pela história mais antiga, né? Vamos começar pela história um pouco mais antiga, né? Eu aqui, né, entrei para ser professor do Unis em 97, 98, 99, a gente estava criando o sistema aberto de educação, que foi, né, a semente da educação à distância do Unis. E a gente trabalhou muito na prática, quebrando a cara, porque não tinha muita referência, né? A gente aprendia... E foi uma época difícil, aos né? trancos e barrancos, tentando descobrir as coisas, até porque a internet estava nascendo, né? Vamos só lembrar que em 96 a gente estava aí com a internet recém-nascida, então até para pesquisar... Então, até para pesquisar as coisas na internet não era tão fácil como hoje. Você encontrava no máximo texto, tinha nem foto, né? Vídeo, nem se fala, né? E naquele momento eu fui estudar para pesquisar mesmo como é que a gente fazia, desenvolvia isso tudo, e acabou virando depois a minha dissertação de mestrado, que eu fiz sobre educação à distância na época, mas não era, o título na verdade era Internet 2 na educação, não especificamente educação à distância. Porque a educação em geral, independente se é à distância ou não, ela carecia, sempre careceu de transformação, de mudança, de melhoria. O tempo todo a gente tenta achar um jeito, né, de entregar uma educação melhor, e eu via já essa possibilidade lá em 97. Na época, né, não era a própria educação à distância como ela é concebida, não era muito falada nem muito, digamos, creditada. Era raro, né, ter oferta, né, de educação à distância. Eu lembro que eu tentei fazer, na época, até um mestrado, antes de eu entrar aqui, um mestrado na Open, era Open University? Não era Open University, da Universidade Inglesa, foi uma das primeiras que oferecia mestrado à distância. Se não me engano, era a única no mundo que tinha um mestrado à distância.
E depois eu descobri que não valia nada se fizesse o mestrado lá, porque naquela época, né, ainda tem essas restrições, né? Convalidação. Tem um monte de, você tem que revalidar e tal. Então, assim, já era difícil de existir o preconceito, ainda existe, né, algum tipo de preconceito, principalmente até de quem não deveria, porque são os órgãos, né, que cuidam da educação, Sim. então, tratam de maneira diferenciada. Você vê que no Brasil a gente não tem oferta de doutorado, mestrado à distância, a gente poderia, né, ter, e estamos aí pelejando, mas na época eu já vi o potencial de levar esse tipo de tecnologia, que era a internet, que ainda nascente, e a gente já falava de uma internet 2, que é o título da minha dissertação, é Internet 2 e a educação. Por quê? Eu falava, com a banda larga vai ficar tão parecida a educação à distância com a educação presencial que não vai ter essa diferença das pessoas tratarem uma como de segunda categoria e a outra de primeira categoria. Falava, na hora que você tiver banda larga, você puder fazer isso aqui, ó, videoconferência, usar realidade virtual, 3D e tal, vai ficar tudo igual, todo mundo vai preferir, inclusive, fazer educação à distância. Várias coisas que eu coloquei na minha dissertação lá transformaram, aconteceram realmente. A banda larga, ela popularizou, ela criou condições da gente ter uma variedade enorme de cursos que antes a gente não tinha. Ela transformou meio, né, vamos dizer assim, a educação, ela ampliou não só para a educação de cursinhos, treinamento, capacitação, mas ela foi para a graduação, para a pós-graduação. Não chegou ainda no Brasil, no estrito senso. Tá próximo. Mas vai Agora forçadamente está, né? Sim, agora é isso. Agora não tem jeito de... Inclusive, mestrado, pandemia, doutorado, forçosamente estão todos A à pandemia distância. acelerou, né, esse processo. Um empurrão, né? Assim, na minha visão, acelerou, porque isso ia acontecer inevitavelmente. Né? Isso era uma mudança de se esperar e que deveria ser feita durante os próximos anos. Né? Quando nós fomos implantar, a FEPESMIG foi a primeira provedora de acesso à internet, e quando nós fomos atrás para implantar, nós tivemos uma grande crítica dos professores. Foi o primeiro do sul de Minas, né? Foi o primeiro do sul de Minas, né? E aí foi uma grande discussão dentro da faculdade, da seguinte forma, que eu estava jogando alguma coisa, criando, investindo uma coisa que não queria pegar no sul de Minas, ou seja, existia uma resistência muito grande do corpo docente. Hoje, os nossos professores estão preparados para essa educação tecnológica? Acreditam de verdade que estas questões todas auxiliam num processo de aprendizagem? Ou também tem uma certa, vamos ver, que vontade que o negócio volte correndo a ser como era? Eu acho que é mais isso aí. Eu acho que não. Pelo impacto que a gente viu, a quantidade de gente apavorada, gente que me ligou. Eu vejo você falar sobre tecnologia para educação, aí tá, me dá umas dicas, o que eu faço? Eu falei, mas assim, você quer que eu te fale 15 minutos, o que você, né, tinha que ter se preparado aí durante os últimos 20 anos e tal? Dá, né? Eu posso te dar umas dicas nos livros, uns tutorial no YouTube para você aprender a editar um vídeo, fazer alguma coisa assim, mas olha, não vai, você não vai aprender em 15 minutos que você deixou passar, né, 20 anos. E tem muito professor que teve esse perfil, falando, não, as coisas demoram para mudar na nossa área, então eu fico tranquilo. Eu estava vendo uma coisa esses dias, aí eu quero até ouvir um pouco de você, Breno, nessa situação, né? Que o pessoal estava colocando assim, foi até num podcast, se não me engano, e estava se discutindo assim, que as duas áreas que não tiveram transformações profundas para acabar evoluindo realmente com força é a educação e saúde. Você, como aluno, né? Você estava aí recente, até pouco tempo enquanto aluno. Eu também concordo com o professor, né? Com o Hélio, nessa questão do professorado. Mas e o aluno? O aluno está pronto para isso também? Então, existe essa simbiose, digamos assim, entre professor e aluno? Sim, eu tenho uma ideia, né, professor? Eu acredito que é o seguinte, eu não acredito nem no 100% digital e nem no 100% presencial. Eu vejo que tem que ter uma junção, sabe? A tecnologia ela tem que vir para somar, entendeu? Não para atrapalhar, dividir, etc. Eu vejo dessa forma. E aí, né, é até interessante a gente falar que lá no UNES, né, quando eu estudei no UNES, a gente foi a primeira turma a ser implementado o Classroom, né? Foi uma das pilotos, né? Então, a gente pôde aprender ali e ver como é que funcionava. Para a nossa turma funcionou, sabe? Funcionou perfeitamente, mesmo sendo um curso de tecnologia. E aí depois a gente viu espalhando para todo antes da pandemia, né? Pré-pandemia ali. Então, a gente viu que o negócio funcionava, né? Funcionava e era legal. Mas eu vejo que a instituição, né, a escola, etc., ela tem que saber trabalhar com a tecnologia, sabe? Esse é o ponto. Saber trabalhar com a tecnologia e não ser contrária a ela e muito menos usar 100% dela, sabe? Eu acredito muito que as pessoas
tem que ter, principalmente mais novos, né, tem que ter o contato social, o convívio social. Nós somos seres sociais, né? A gente tem que ter ali o olho no olho, às vezes, sabe? Eu lembro da mudança de quadro para data show. Já teve evolução foi, grande. Então, eu acredito muito no seguinte, eu acho que quando nós tivermos uma geração inteira sendo educada com o uso de tecnologia, essas pessoas, se forem professores, elas conseguirão adotar muito melhor a tecnologia como um meio para ela transmitir conhecimento para os outros. E os alunos, mesma coisa. Nós todos aqui fomos criados numa cultura muito diferente, que não se usava tecnologia, né? A gente fazia trabalho de escola consultando a Barça, né? É isso mesmo. E hoje, por que quando o menino consulta algo na internet é copia e cola? Mas a Barça era copia e cola também, né? Só que você tinha que fazer à mão, né? Então, eu acho que essa geração que está vindo de 2020 em diante, ela já nascendo e sendo educada por meios tecnológicos, eu acho que ela vai conseguir contribuir para que a tecnologia seja desenvolvida nesse sentido que nós discutimos aqui, dentro das previsões que o professor Hélio fez, né? Por quê? Porque eles terão uma criticidade maior. Exatamente. Elas serão muito mais críticas do que a tecnologia pode ajudar do que nós somos hoje. Olha bem, o professor chega, muitas vezes coloca ali para gravar, está dando uma aula de 50 minutos, como ele dava uma aula presencial, agarrado muitas vezes naquele hora relógio, numa questão nesse sentido, né? E a gente tem ouvido falar muito assim, o ensino agora é híbrido, e será híbrido. Eu queria ouvir um pouco você, Hélio, no sentido assim, ensino híbrido. Já existe alguma plataforma que seja eficiente mesmo na questão do ensino híbrido? Ou seja, a presencialidade, né? Mas essa outra tipo de conexão mais profunda que faça sentido tanto para o professor como para o aluno? Está todo mundo tentando. Na verdade, ninguém ainda achou nenhuma fórmula que funcione 100%. E aí esse momento é um momento também por causa da pandemia, que não só o ensino, a educação, mas os eventos, congressos, feiras, está tudo acontecendo online. E é algo que o pessoal descobriu que não dá para fazer com as ferramentas que a gente tinha. E aí se começou a criar, acrescentar ferramentas para gerar experiência, matchmaking, né? Você marcar reuniões individuais com as pessoas que participam do congresso online, durante a realização do evento e tal. Mas assim, ainda não acharam o jeito que... Já teve evento aqui, acho que se não me engano, Expo Café aqui em Três Pontos, o pessoal fez um passeio virtual, né, com vídeos 360 graus e tal. Mas assim, ninguém ainda achou o jeito certo, porque a gente está num momento de ainda experimentar algo que deveria já ter sido feito antes, mas a gente não tinha essa pressão. A pressão vai acelerar. Até quando eu li o meu currículo, porque eu sou futurista eu comecei a ser do ano passado para cá, porque vários alunos meus pensaram assim, professor, lembra que há 20 anos atrás falou tal coisa e agora está acontecendo? Aí eu comecei a falar, eu acho que eu sou mesmo. E aí tem algumas coisas que eu vi lá atrás e que ainda não aconteceram, e grande parte delas está porque a gente não entendeu essa mudança da sociedade, do comportamento da sociedade. Nós, professores, educadores e tal, a gente não estava dando ouvidos para essas pessoas. A gente estava ignorando os desejos das pessoas. E aí tem um termo que eu gosto muito, chama uberização, que não tem nada a ver com Uber, mas assim, a gente ficou muito mal acostumado com serviços que são bons, gratuitos, rápidos, e a gente não tem mais paciência para fazer as coisas do jeito que a gente fazia antes, né? Você matricula num curso e demora 4, 5 anos para você terminar. Não, eu quero fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Né? E vídeo de 2 horas, só esses blockbusters aí que conseguem atrair público para o cinema para assistir um filme de 2 horas. Tanto que nós vimos, esse dia saiu a Google, se não me engano, colocando que vai formar em 6 meses os futuros profissionais, né? Porque as pessoas mudaram a demanda delas, né, por serviços, e aí vem uberização por causa disso, né? Se eu peço um Uber, a informação está toda ali na minha mão, disponível, rápido, eu sei que hora que vai chegar, eu sei quanto eu vou pagar, eu sei quanto tempo vai demorar para chegar no meu destino, né? A gente está mal acostumado, e aí eu quero tudo assim, eu quero tudo rápido, fácil. A própria dinâmica de exigência da empresa, do que ela quer do funcionário, muda também muito rápido. Então, se ele fizer capacitações várias, atendendo a necessidade da organização,
Então ele vai conseguir sempre contribuir da melhor forma, né? E eu Desculpa, professor. Pode falar. É interessante porque lá na Cresça, né, na Cresça Mais, onde a empresa a qual eu fundei, ela, assim, a gente se preocupa, né, em desenvolver plataformas corporativas, né, plataformas para negócios, para empresas. Porque a gente identificou um problema, né? Toda ideia surge de um problema que tem que ser solucionado. A gente identificou que a empresa sentia que seus colaboradores não estavam preparados, seus funcionários não estavam preparados, né, saindo preparados para o mercado. E aí, qual que foi a nossa ideia, a nossa solução de problema? Pô, vamos criar conteúdos rápidos, dinâmicos, para os profissionais se capacitarem dentro das empresas. E aí surgiu a ideia da Cresça, né, que é o que a gente faz hoje. A gente produz conteúdos rápidos, ágeis, sobre temas específicos para solucionar dores dentro de empresas. Né? Uma coisa que eu cheguei a ver, e pensando um pouco na educação, né, eu tive a oportunidade, eu sou meio, digamos, eu me acho meio irrequieto. E eu vivi uma experiência muito interessante. Eu me afastei do Unis durante 4 meses e eu fui para Florianópolis viver dentro de um sistema, né, da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. E eu assustei muito com o mundo que eu vi. Porque, de repente, na minha concepção, e também olhando até por onde já passei, não há mais uma discussão e não tem como mais se muda ou não muda. Agora é como ir. Né? A educação vai ter que ter a coragem de, olha bem, desculpe o termo, mas de se ela vai ter que... É destruição criativa. Isso, é esse termo. Por quê? Porque não tem mais condição. Não tem como. As dores desse novo mundo, e quando a gente fala, né, dos problemas, são dores desse novo mundo, a educação tem que ser relevante. Mas ela vai ter que aprender, e nós, enquanto agentes de educação, também. E aí fica um outro questionamento, né? A gente já viu que tem um pouco de resistência. Até porque a essência do professor, muitas vezes, é aquela de olhar no olho do aluno. Está ali dentro de sala. Quem é professor, quem está nos ouvindo aqui sabe disso. Esse é meu público, né? A hora que você entra e vê o aluno, aquilo te energiza. É uma coisa... Então não está sendo... Não estamos falando de resistência aqui. Não está sendo fácil para o professor, não. Porque o professor está tendo que se reinventar toda hora daquilo que ele foi criado e ele sempre trabalhou assim. E aí eu pergunto, as universidades, como também as escolas, no seu modo, Hélio, você também, né, vocês têm se empenhado realmente para propiciar condições para que os professores também possam mudar o seu olhar? Do meu ponto de vista, não, e eu vou sair daqui apanhando na rua dos colegas professores, diretores aí, porque... mas aí, agora, peraí, deixa eu falar alguma coisa, acrescentar uma coisa também, para não ficar como vilão da história. O próprio Bill Gates, em 94, quando a internet ainda era uma criança, mas já estava disponível, ele escreveu um livro, The Road Ahead, que saiu em inglês, né, em que ele falava que a internet era uma bobagem, e aquilo ali nunca ia dar certo, que era uma coisa que... O Hélio me obrigou a ler em 2000 esse livro. Então, assim, a gente fica nessa desconfiança, né? E por quê? Até no mestrado lá, né, que a gente fez, a gente tem as fichas simbólicas, né, que dão confiança para a gente, né? Não, você tem que ter aqui um diploma, tem que ter alguma coisa, né, tangível, que representa o conhecimento que você tem. E isso está caindo por terra. Nós temos aí vários exemplos de grandes empresas que já derrubaram, né, esse critério na seleção. Você manda o seu currículo para cá, não precisa colocar você é formado em quê. Você vai vir fazer uma prova aqui. Se você passar na prova... Ele testa a competência, né, ali, faz testes, como o Google, né, o Google, o Facebook e tudo mais, que muitas vezes acaba formando ali dentro também os profissionais, em alguns casos, né. E o interessante, né, também vale citar, eu acho importante que é um movimento muito novo que está chegando também, que são, a gente lá na Cresça, a gente chama de pessoa para pessoa. Eu sei essa habilidade aqui, eu vou te ensinar essa habilidade aqui. Por exemplo, na área de tecnologia é muito difícil, né? Principalmente as universidades, que aí eu não coloco, né? Não vou colocar a culpa em ninguém, é porque a tecnologia está indo muito rápido, está indo um negócio absurdo, cada dia surge uma coisa nova. É praticamente assim, impossível para uma instituição ficar se atualizando dessa forma. Então, por exemplo, a pessoa ela sabe esse conteúdo, essa informação, e ela disponibiliza esse conteúdo para um terceiro, que é o que acontece no YouTube. Só que hoje está acontecendo isso de uma forma bem massiva, né? E de cursos pagos que oferecem certificados, né? Então, assim,
E o mais importante disso é oferecer a habilidade para a pessoa. Se a gente pega plataformas aí que estão bombando recentemente, como Hotmart, por exemplo, Monetize, entre outras, que possibilita para a pessoa criar gratuitamente um curso dela e disponibilizar para uma outra pessoa comprar gratuitamente. Isso é uma quebra assim, de várias coisas, né? E aí fica de pessoa para pessoa o conhecimento. E isso é uma mudança que está acontecendo. Não que na sala de aula não aconteça isso, mas na sala tem que seguir uma metodologia. E isso você colocou, é muito importante mesmo. É hora, e nós que estamos na universidade, né, aqui discutindo, todos os dias eu acho que nós temos uma preocupação assim. Nós precisamos descobrir a nossa relevância, ou seja, enquanto universidade, enquanto um palco de coisas que estão acontecendo aí. Porque também a gente está olhando esse lado que é um lado bom, mas também tem um outro lado perverso, que nem tudo que se posta é bacana. É verdadeiro. é legal. Nem tudo que se posta é verdade. Nem tudo aquilo que se coloca como conhecimento vai agregar alguma coisa realmente no processo de desenvolvimento. Concordo E é aí plenamente. que eu acho que a universidade tem que estar muito atenta, né? Porque, por exemplo, todos nós estamos sabendo, e está até uma discussão ideológica, né, sobre a questão do 5G, que é muito mais rápida, vamos poder fazer uma série de questões. Ontem eu estava vendo, o leilão está previsto aqui no Brasil para o ano que vem, aí já tem interesse chinês, americano, está aqui a discussão toda, porque todo mundo sabe o que pode vir a ocorrer com isso. Mas a hora que chega essa tecnologia, novas profissões começam a surgir. Então, eu jogo aqui. As profissões que nós temos hoje, vai existir? Vai deixar de existir? Vai criar outras e vão ser ultrapassadas? Vão ter só o título e uma formação diferente? Como é que vocês encaram isso agora de profissão, que uma universidade acaba muitas vezes querendo te preparar para exercer dentro desse contexto? Como é que fica isso? Como é que vocês analisam isso? E aí, quero ouvir todos mesmo, e principalmente o nosso motorista. Dr. Brown. A gente tem a outra. Essa lógico, é uma preocupação, mas tem outras preocupações, que é a substituição de profissões por inteligência artificial também, que aí é já outro. Não, já tem outro inteligência papo, artificial que cria conteúdo e avaliações Sim, já para cria. faculdades. Inclusive, eu estou lendo isso, Eli, foi até interessante eu ler isso, eu ainda quero ver. Que entre esse ano e outro, o primeiro livro best-seller vai ter criado totalmente, escrito totalmente pela inteligência artificial. Já tem roteiro de cinema, música, Olha só, tem música. Nós fizemos um TCC de sistemas da tua turma, né? Do Anderson. Sim, foi Ele de pegou inteligência. 5 músicas feitas por humano e 5 por IA. Aplicou e ele o testou teste, isso né? com mais de 80 pessoas. Músicas. Né? Pessoas profissionais da música. E o resultado foi que a grande maioria não acertou o que era de IA e o que era de... Ele aplicou o teste de Turing. Então, ele, tipo assim, que comparava, né, as músicas, tipo, música feita por IA, né, inteligência artificial, e música feita por pessoas. E as pessoas não souberam distinguir a diferença entre elas. Uma da outra. Então, nós estamos chegando a um ponto que tudo indica que vai chegar uma hora que o teste de Turing, que é você verificar se uma pessoa Vai ter que ser repensado. se é artificial ou se é humano, né? Vai chegar ao ponto que as pessoas vão conversar com uma inteligência artificial e falar assim: ela é inteligente. E o sujeito vai falar assim: não, ela é tão inteligente que não pode ser um humano isso. A gente já está chegando a esse ponto assim. Porque antes era, não, eu descubro que é artificial porque ele não consegue entender. Daqui a pouco vai ser o contrário. A inteligência artificial vai ser capaz de interpretar, entender, sugerir, e o humano vai ficar assim. E é só a gente ver, né? Já está na nossa cultura. Se você olhar a série Black Mirror lá, você vai ver, né, que eles colocam a inteligência artificial com consciência, com pensamentos, com desejos, com vontades, como se fosse um outro ser, partidário ou não, como se fosse um outro ser. Né? É um ser que está sendo... E isso, assim, grande parte dessa ficção científica recente, dessas séries, né, que eles chamam de distopia, elas não são de um futuro de daqui a 50... Como o Júlio Verne, que previu 100 anos para frente, né, Arthur C. Clarke previu 40 anos para frente. Não, a gente está vendo uma ficção científica que parece absurda, mas os caras estão falando de coisas para daqui a 2, 4, 5 anos. E a gente está vendo, fiz algumas séries aí lançadas em 2015 já estão acontecendo agora. E algumas coisas são muito assustadoras.
São mesmo, bem né? assustadoras. Mas em relação a profissões, mesmo nessas áreas malucas, né, que estão surgindo coisas que a gente não tinha pensado nelas antes, elas vão exigir habilidades que, lógico, como você falou, inteligência artificial vai ter emoção, afeto, mas vai ter que ter gente que controla isso tudo. A questão do emprego, eu acho que ela consegue se reinventar. Né? Eu acho que toda a vai tecnologia... surgindo demandas, né? Acho que é algo que vai se Acho que toda o hora. Airbnb prova um pouco disso, né? É óbvio que com a pandemia também foi afetado, mas o Airbnb, por exemplo, ninguém esperava uma tecnologia que pudesse fazer com que você se tornasse um guia na cidade de um turista, né? Você vendesse isso pela plataforma e ainda alugasse um cômodo da sua casa que você não tinha renda nenhuma. Né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que ela tira algumas coisas, ela dá outras. Mas eu acho que eu concordo com essa questão. É preciso lembrar que essas capacitações vão precisar acontecer de uma forma mais rápida para dar o dinamismo que as tecnologias vão exigir. Né? E só pegando um gancho de profissões, que aí trazendo um pouco aqui para a realidade, porque a gente foi bem futuro aqui, né? Algo que às vezes as pessoas não conseguem imaginar. A gente trazer um pouco assim para a realidade, lá na Cresça, né? A gente contratou YouTubers. Por que YouTubers? Porque a gente trabalha com edição de vídeo, né? E edição de vídeo, a pessoa que já nasceu no YouTube, que tem canal no YouTube, e são garotos aí de 17 anos, 18 anos, 16 anos. E é uma profissão que não existia, se você for ver, não existia há um tempo atrás, YouTuber. Hoje é uma profissão. E eles têm uma habilidade fantástica, né? Geralmente quem trabalha com isso, de edição de vídeo. Né? Faz uma edição de vídeo assim, com alta qualidade em tempo muito rápido. Então a gente Isso daí, esses dias eu vi, eu não conhecia a têm essa rede habilidade. TikTok, mas eu vi que agora tem uma janela de educação. Você conseguir explicar um conceito em 15, Sim, 30 tem instituição segundos. de ensino que está 15, usando o 30, TikTok 21 como meio, minutos. como forma de educação. Pois é, então é isso que... Aí me pergunto uma coisa, né? Vamos pegar mundo para a gente cair na educação. Será que nós estamos, devido a tanta tecnologia, nós estamos emburrecendo um pouco? Ou muito dependente? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Antes, você pegava um táxi, virava e falava assim, também o mundo cresceu muito, né? Quero ir para tal lugar, referência a isso. O cara tinha um mapa mental, digamos, na cabeça, ele saía. GPS biológico. Hoje, isso já não acontece. Será a gente... Fomos perdendo. Tem alguém que faça pela gente, né? Telefone, né? Telefone, você sabia o telefone de todo mundo. Hoje, você não sabe o telefone de sua mãe. Por quê? Porque está ali. Será que a gente não anda meio também emburrecendo um pouco, deixando de ter uma área aqui pensante devido a tanta questão tecnológica que já nos traz isso que você diz, daquela rapidez, Como é que é isso? Então, aí tem um pensamento que a gente tem que voltar um pouco lá atrás, sobre qual é o critério que você usa para medir a inteligência e a capacidade das pessoas. Eu lembro quando eu entrei no Unis, na verdade, na época era FAF, você era professor de filosofia. Não dá para você dar aula de filosofia no TikTok em vídeo de 15 segundos. É difícil. Né? A filosofia exige, né, um período meditativo e tal, né? Agora, a gente pensar, eu avalio a qualidade, né, da sabedoria, o conhecimento de uma pessoa através de qual método, qual critério. Eu acho que hoje, muito mais, dependendo logicamente da área onde a pessoa está atuando, é muito mais sobre a capacidade dela de ter insight, de olhar para algo e perceber os porquês, as razões, do que porque não precisa você passar meia hora, às vezes até a velocidade com que você consegue capturar e entender as coisas, ela é mais importante do que você compreender profundamente alguma coisa, né? Para você tomar uma decisão rápida, lógico, como eu disse, depende da área, né, que você está atuando. Mas eu vejo o seguinte, algumas coisas dá para você fazer usando essa uberização 15 segundos, né? Outras coisas não vão dar. Mas como é que se mede hoje se uma pessoa é mais ou menos capaz do que outra? Exatamente. Eu acho que eu não sei mais se teve até a reportagem, né, que falou que as pessoas o QI está diminuindo. Eu não sei se a metodologia utilizada para medir o QI, ela é suficiente. Rapidamente, como é que vocês encaram o futuro dessa educação com tanta tecnologia, tanta interação e tanta coisa? Eu acho que poderíamos começar aí pelo nosso... Vamos lá.
pelo nosso grande doutor? Eu acho que a gente tem dois, no caso, a gente falou sobre educação básica, educação superior e até pós. Na educação básica, eu acho que assim, é algo que é inevitável, que a gente falou de uberização, de imediatismo, de TikTok, de 15 segundos, de próprio YouTube, vídeo, você abre o YouTube, parece um vídeo lá, 20 minutos, né? Eu não vou assistir isso, né? Mesmo 20 minutos é muito tempo, não tem esse tempo para assistir, né? Então a gente está nesse imediatismo. Então, Nem se é a gente no vídeo aí não assiste. pois é, às vezes gravo uma palestra minha e depois eu não assisto inteiro. 50 minutos, quem tem paciência para assistir isso? Eu tenho. Né? Aí você pensa assim, se a gente já está assim, nós, né, na geração bem anterior à das crianças, imagine eles, que não tiveram essa experiência de ter a paciência de ler um livro de 700 páginas. Eu já li livro, você já leu livro de 700 páginas. Né? As crianças não fizeram isso e provavelmente não vão fazer. Então, a gente tem que criar uma experiência para elas, para que incentive, com tecnologia ou sem, mas de preferência. E aí entra aquela história. Onde é que entra a pessoa? Por exemplo, a educação infantil vai sempre depender de pessoas. Não tem educação infantil 100% tecnológica, feita ainda, né? Uma inteligência artificial capaz. Por quê? Você precisa de socialização, precisa aprender respeito, afeto, empatia. Tem uma série de coisas que você não vai aprender lendo livro, vendo vídeo, você vai aprender fazendo e executando. Então, você tem que criar uma experiência que seja adequada para o desejo dessas crianças, adolescentes, porque a demanda, o perfil delas mudou completamente e isso é algo que tem que pensar nisso, experiência. Né, criar uma experiência interessante que envolva, e aí, lógico, tem várias técnicas, tecnologias que estão sendo testadas aqui e ali, tem que descobrir, tentar e tal. Para o adulto, eu acho que outra coisa começa com X também, que é a experimentação. Durante muito tempo, e a crítica de quase todo mundo que faz graduação é que a gente aprende muita teoria, e não faz prática. Antes era muito complicado, caro, você conseguir entregar a experiência prática para os estudantes, né, os graduandos e até na pós-graduação, porque é caro criar laboratório e colocar isso geograficamente disperso. Né? E agora, com esse acesso tecnológico à distância, a gente consegue entregar essa experiência, nem que seja com realidade virtual, com óculos 3D e tal, você consegue levar ele até experimentar. E a gente ficou muito mais barato você prototipar as coisas. Antes era caro demais, porque você tinha que gastar um dinheirão para colocar algo, depois descobrir assim, não funcionou. Falei, agora você faz um protótipo, né? Prototipa isso aqui com impressora 3D, né? ou mesmo virtualmente, faz um modelo, testa isso, deu certo, vamos lá, vamos continuar, porque a gente hoje tem mais facilidade tecnológica de testar se as coisas funcionam ou não funcionam. E aí a graduação, eu acho que ela dá um passo adiante, principalmente a graduação tecnológica, né? Pensando em a gente que formou na área de tecnologia. A área de filosofia, aí isso é que tem que falar. Mas eu vejo isso, a gente pode gerar uma experiência melhor, e a gente pode gerar experimentação hoje, muito mais prática, que faz mais sentido para o sujeito que está estudando cálculo lá, de repente, mas para que serve esse cálculo? Então, vem cá, põe esse óculos 3D aqui, eu vou te mostrar agora como é que é uma simulação que usa esse mesmo cálculo, né, que você está fazendo aqui para, por exemplo, fazer um avião parar no ar, para fazer um submarino, né, ir no fundo do oceano e tal. Então, isso é algo que é possível fazer hoje. Tem que articular. Processo de articulação. Tem que se adaptar. Como é que você vê, Fabrício? Então, professor, eu creio que nós fizemos com que a educação ela ficasse muito fria. Então, por exemplo, esses dias eu achei meu boletim do pré. Aí estava lá somente soft skills que eram analisadas. Por que a gente para de olhar soft skills à medida que a gente vai crescendo? Que é hoje uma das coisas que as empresas mais estão pedindo. Então, se você se relaciona bem, se você respondeu mal ao professor, se você compartilha o que você tem, isso é avaliado lá no pré-escolar. Não sei se hoje é mais, né? Não sei. Mas aí me fez pensar isso. Mas por que se para de pensar nisso, na formação do ser humano? Porque a educação é muito disso. É a formação do ser humano. Se eu formo bem o ser humano, ele vai ter habilidades para aprender mais, para contribuir mais, para, enfim, ser mais criativo. E chega um dado momento que a gente para com isso. Né? Vai se avaliar friamente, é 10, é 9, é 8, e é o conhecimento técnico, é muito tecnicista. Então, eu acredito que a educação ela tinha que voltar para ser mais humana, para avaliar mais a pessoa, para contribuir, e individualizada, porque, veja, hoje eu faço uma prova, e aqui acho que cabe muito a gente dizer isso, né? É muito visionário isso que o senhor faz aqui, de dar essa liberdade para os professores avaliarem do jeito que quiserem as turmas, né? Tá aí o Breno que sabe disso. Sim. A gente, em muitos semestres, não aplicamos uma prova fria, né? A gente
faz avaliação de outras formas, porque para um aluno fazer talvez uma prova por escrito é ótimo, mas para o outro ele não consegue fazer. A forma dele ser testado em termos de se aprender ou não deveria ser outra. E cada indivíduo aprende de um jeito diferente. Então, eu acho que a educação ela vai ter que migrar para isso, para ela realmente trazer uma significância maior. Não entra na minha cabeça um menino ter 15 anos de inglês e sair sabendo só cor e... O que acontece nesse meio para uma criança desde os 7 anos aprender inglês e sair com 17 da escola sem saber nada. Né? Então, eu acho que a tecnologia ela pode auxiliar muito nisso e a gente precisa discutir como ela, enquanto meio, vai poder nos dar uma contribuição maior. Breno? Vamos lá. Eu vejo que é o seguinte, né? A gente tem que separar um pouco os universos, né? Tem a educação de base, né? E educação, universidade, etc. Eu vejo que, assim, vai muito no que o professor Fabrício, eu acredito muito que o professor Fabrício falou, né? Hoje, muitas vezes, a gente está olhando as competências técnicas. E as competências técnicas, como a gente já falou aqui, muda no dia a dia. Né? E muitas das vezes, né, a gente não está trabalhando os comportamentos dos indivíduos. Né? E aí a gente começa a ver, às vezes, um caos. Né? Seja dentro de uma empresa, seja ali no nosso ambiente, a gente começa a vivenciar caos. E eu vejo que a educação, o grande desafio dela vai ser como trabalhar melhor os comportamentos, né? Utilizando da tecnologia, porque hoje tudo muito acessível, ideias muito acessíveis. Você entra no YouTube, você tem a ideia de alguém, você entra no Instagram, tem a ideia de alguém, você entra no Facebook, alguém está expondo a ideia, e o algoritmo vai criando bolhas de pensamento, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham um comportamento de analisar aquilo, não tem um comportamento de ver se aquilo está correto ou não está, se está de acordo com os valores ou não está. E eu vejo muito isso. A educação ela tem que trabalhar bem mais os comportamentos do que muitas vezes a competência. Né? Porque a competência, como dito já, como grandes empresas estão fazendo, como Google, Facebook, que não quer certificação, por exemplo, porque as competências você pode aprender, e para aprender rápido. Né? Porque você entra lá no YouTube, você compra um curso digital que você pode aprender a habilidade pontualmente. Mas agora, comportamento, né, e algumas habilidades você aprende no convívio social, que uma instituição de ensino pode dar, né, que uma escola pode ensinar, que um professor dentro de sala de aula vai, né, levar o aluno. E eu tive, assim, o grande prazer de ter isso na minha educação. Né, e eu gostaria que mais pessoas tivessem isso, porque eu sei o quanto transforma uma pessoa e a pessoa pode transformar o meio. Né, então, eu acredito muito nesse modelo de educação que trabalha os comportamentos, né, e que a competência também é importante, mas que aprenda com os testes, com as habilidades, com a vivência diária, né, do que simplesmente você chegar a ser avaliado por um número e pronto, acabou, sabe? Eu aprendi muito hoje, né, porque aqui nós temos gerações de professores e todos aqui, eu acho que nós concordamos com um pensamento, né, que é o próprio objetivo desse programa. A gente empoderar gente. Tecnologia é um meio, né, ela não é um fim em si mesmo. Tanto que eu não acredito em nenhuma transformação digital que seja sem envolver gente. E eu quero agradecer muito a cada um de vocês, né, por trazer experiência, trazer vida, e que prosa agradável aqui, né, relembrar coisas, né, relembrar lá, nossa, olha lá, é um dos pais do EAD, do Unis, né, que esteve lá na frente, quando ninguém sabia direito o que era isso. É muito importante essas experiências para a gente ver como é que muda. A primeira vez que eu vi um ensino à distância foi até a Universidade Aberta de Portugal, e ela tinha o seguinte, ela falava por telefone e fita cassete, e tinha os manuais desse tamanho. E ela tinha obrigação, digamos assim, para mais voltado para o aluno maior de 25, 30 anos, e principalmente na África. E foi uma grande universidade, prestou um grande papel, né? Como deve prestar hoje, ainda não tem mais contato, mas com certeza se repensou. E eu quero agradecer muito cada um de vocês.
para que a gente possa levar essas informações de qualidade, de vivência, de gente, né? Para que o Unis possa continuar empoderando gente para transformar realidades. Ok? Agradeço a vocês. Vamos depois ver se a gente marca um programa sobre inteligência artificial, bem focado, porque a gente tem escutado falar muito disso, mas fica aí o convite e eu espero contar com vocês. Valeu? Beleza, tranquilo. Obrigado. Obrigado. Gente, até a próxima. Valeu. Valeu.